já li, botei em votação, mas faço questão que fique registrado também, como o meu pronunciamento na tribuna, uma nota oficial da Comissão de Direitos Humanos sobre o assassinato do psicólogo e militante social Marcos Vinícius Matraga. A Comissão de Direitos Humanos vem, por meu intermédio, manifestar sua irrestrita solidariedade à família de Marcos Vinícius Matraga, assassinado no dia 5 de fevereiro, no estado da Bahia. O ex-sindicalista e psicólogo, militante dos direitos humanos, foi levado da sua casa por 2 homens armados até uma estrada onde foi morto com um tiro na cabeça. Essa comissão fará todos os esforços junto às autoridades da Bahia e à Polícia Federal para o esclarecimento imediato e quem foi o autor ou o mandante do crime. Propomos assim, já encaminhei, senhor presidente, em nome da Comissão de Direitos Humanos, voto de pesar será encaminhado à família de Marcos Vinícius Matraga e ao Sindicato dos Psicólogos da Bahia e à Federação Nacional dos Psicólogos. Quero também, senhor presidente, fazer um outro registro que considero também importantíssimo. No dia 5 de fevereiro de 2016, a TV Senado completou 20 anos. As comemorações serão restringidas à programação da própria TV, com produções especiais e novos produtos, além de uma sessão especial que será no mês que vem. Eu quero aqui, senhor presidente, em nome de todos os profissionais, do mais simples ao mais graduado, como a gente fala, desta importante TV brasileira, que é um instrumento fundamental do próprio processo democrático, que não há nada mais democrático de uma TV como a TV Senado. Tudo que eu falar aqui vai ao vivo para milhões e milhões de brasileiros. Parabéns a todos e a todas que no dia de hoje fazem na TV Senado um dos mais importantes veículos de comunicação pública do nosso país. Aqui, na TV Senado, senhor presidente, não tem censura. Seja negro, seja branco, seja índio, seja cigano, seja de oposição, seja de situação, tudo que se fala vai. Não é contra mim. Alô, voltou. Registro aqui, senhor presidente, o diretor da TV Senado, Silvio Guedes, quando me apresenta esse pequeno resumo, o faz com muita humildade até, que o trabalho da TV Senado, que é um trabalho de cidadania, ultrapassa em muito essas folhas que eu aqui, nesse momento, corro os olhos para homenagear essa querida emissora. É um instrumento que dá transparência e visibilidade ao trabalho de todos, senadores, senadoras e todos os convidados que vêm a essa casa, seja nas comissões, seja aqui no plenário. Com isso, aproximando a casa naturalmente, ao povo brasileiro. Assim, senhor presidente, é que surgiu a TV Senado há 20 anos. A TV Senado, a primeira emissora legislativa de alcance nacional. Em 5 de fevereiro de 96, o então presidente José Sarney resumia a quem se destinava a TV Senado. Disse ele: esse serviço
hoje inaugurado, não é serviço para o Senado, mas sim para o povo brasileiro. O desafio de aproximar o trabalho dos parlamentares da sociedade fez surgir um modelo único de TV legislativa que superou as naturais dificuldades de uma missão pioneira, como lembra a jornalista Marilena Chiarelli, primeira diretora da TV Senado. Naquele momento, diz ela, a gente tinha uma estrutura pequena, não tinha um modelo a seguir, tivemos que inventar a TV que a gente queria, explica Marilena. No começo, eram só 15 horas diárias de programação, transmitidas apenas para Brasília. Em menos de um ano, passou a vigorar 24 horas no ar. Hoje, o canal aberto da TV Senado está disponível em 20 capitais. E seu sinal também chega a 40 milhões de residências por antena parabólica e TV por assinatura. São milhões e milhões de brasileiros que ouvem tudo aquilo que nós falamos e fazemos aqui no Senado. Calcule os senhores aqui, de minha parte, essa introdução, que um senador, como eu, por exemplo, como é que ele ia entrar na mídia nacional, ou mesmo na mídia do Estado, se não fosse a TV Senado? Ficaria, talvez, aqui um desconhecido falando para as cadeiras e para nós mesmos aqui dentro. Mas, graças à TV Senado, o nosso trabalho, não é o meu, o nosso trabalho, de todos nós, é conhecido em todo o Brasil. Basta cada um de nós, e tenho feito a experiência recentemente, com o debate da terceirização, coberto com a TV Senado. Se a TV Senado não pode mandar a equipe, ela recebe das assembleias o debate que a gente faz lá e transmite depois. A gente vê o alcance da TV Senado. Senhor presidente, isto de falar nesse momento da importância da TV Senado faz também com que a gente lembre os conteúdos produzidos das atividades legislativas, do jornalismo, os programas acessados por meio do site oficial e do canal do YouTube. A receita criada por mérito dos profissionais da TV Senado destaca Murilo Ramos, consultor em comunicação, para quem o modelo de uma TV legislativa com característica da TV de serviço público com programação generalista é sensacional e único no mundo. Para Fernando Oliveira Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, a TV Senado já se consolidou como uma ferramenta essencial para a promoção e transparência da própria democracia no nosso país. É claro que a cidadania brasileira espera que esse canal permaneça desenvolvendo o trabalho que faz e expanda, promovendo, assim, mais debates, discussões públicas e também oferecendo condições para que seus profissionais desenvolvam suas atividades sem interferência nenhuma de grupos políticos que assumam a condução da casa, é a palavra do professor. Para o cientista político André César, que tem a TV Senado uma ferramenta de trabalho. O marco foi a CPI mista dos Correios, em 2005, quando a audiência bateu recorde. Diz ele, de repente virou uma coisa que o Brasil inteiro pagou. O dia que Marcos Valério foi depor, parecia a final de Copa do Mundo. Todo mundo pagou para ligar a TV, as TVs convencionais, colocando no ar ao vivo, muitas usando as imagens geradas por quem? Pela TV Senado. Isso mostra que alguma coisa está sendo feita e é muito importante. Eu reafirmo aqui em defesa da transparência e da própria democracia e até do combate à impunidade e à corrupção. As transmissões ao vivo de tudo o que acontece no Senado têm impacto quase imediato na estratégia de cobertura de outros veículos de comunicação. E mais ainda, sobre o comportamento dos próprios personagens centrais, os senadores. A própria produção legislativa cresceu, com a garantia de que tudo estaria sendo registrado e levado ao cidadão.
Aquele que não fazia nada, sabemos que todas as categorias têm, teve que começar a mostrar serviço. Os que faziam continuaram fazendo, sem problema nenhum. Hoje, vota-se mais, debate-se mais as propostas de leis e os grandes assuntos nacionais. Funcionam no Senado quase 40 colegiados, entre comissões permanentes e temporárias, subcomissões, comissões mistas ou de inquérito. Há 10 anos, eram menos da metade, e a TV Senado cobre tudo. Em 2015, a TV Senado transmitiu ao vivo 256 sessões do plenário, totalizando 920 horas. Foram 808 reuniões de comissões gravadas e transmitidas, com mais de 1.415 horas de captação. Mesmo com toda essa enorme demanda de cobertura das atividades legislativas, graças ao esforço da equipe, com cerca de 270 profissionais, se produziu 1.550 programas e 1.280 chamadas de programação. Desafio que só pode ser enfrentado com renovados investimentos em tecnologia e capacitação de seus profissionais. Nos anos recentes, foram adquiridos e agora começam a ser instalados equipamentos e sistemas que deverão compensar o déficit tecnológico que a TV Senado enfrenta em relação à maioria das outras emissoras, inclusive as públicas, mas com esforço enorme de superação com os próprios profissionais. 2016 é o ano que marcará o início do nosso salto analógico para o digital, com ganhos de qualidade para o cidadão e a sociedade. É uma mudança de paradigma, um momento importante para toda a equipe e para o Senado, informa o diretor de TV, jornalista Silvio Guedes. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento. Já são 21 prêmios, entre os mais importantes do país, por reportagens e documentários. 4 vieram da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, pelo tratamento dado pela TV Senado aos temas como arseniase e população de rua. A TV Senado ganha prêmios porque mostra preocupação com os temas sensíveis da sociedade, define Dom Leonardo Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Para marcar os 20 anos da criação da TV Senado, a Secretaria de Comunicação Social, ao invés de organizar eventos ou cerimônias, optou por presentear os espectadores com o que a emissora sabe melhor fazer, o conteúdo de qualidade. Por isso, ao longo do ano, uma série de programas e documentários novos serão lançados. Assim é que se mostra trabalho. Assim que a gente pode dizer, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Filmetes de depoimento com repórteres da TV, que narram um momento marcante da TV Senado, sob a ótica de quem cobriu os fatos, já começam a ser vinculados nesta sexta-feira, ou seja, amanhã. Uma série de pequenos programas registrará trechos memoráveis dos debates e votação em plenário e nas comissões. Outra linha de produção vai resgatar as leis mais importantes votadas pelos senadores nos últimos 20 anos. Da série histórica contada, que enfoca a trajetória política e pessoal de grandes nomes que passaram pelo Parlamento, 3 novos episódios já estão sendo finalizados. Sobre os ex-senadores Eduardo Suplicy, Francisco Donelli e Luiz Henrique. Já o projeto Documentário Cidadão 2.0 quer mostrar, sobre a ótica do próprio cidadão, a sua interação com o Senado, por meio dos inúmeros canais oferecidos para a participação do cidadão, como, aqui lembrando, e-cidadania, ouvidoria, Alô Senado, veículos da SECOM, mídias sociais e etc. Senhor presidente, fazendo esses 2 registros, eu aproveito também essa tarde ainda para fazer mais 2 registros. Esse, senhor presidente, que faço agora... Senador Paulo Paim, me permita interromper um pouco. Senhor presidente Raimundo Lira, sempre é uma satisfação ter uma parte de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador.
é que Vossa Excelência falou, homenageando a TV Senado pelos 20 anos, inclusive eu fiz uma matéria que mandei para a imprensa da Paraíba, e todos nós aqui do Senado Federal temos a convicção plena do que a democracia só funciona na sua plenitude, dando liberdade total, logicamente com os direitos e obrigações dos cidadãos, se tiver a liberdade de imprensa, se existir de fato a liberdade de imprensa. E a TV Senado, além de merecer todas as homenagens pelo seu trabalho, pela seriedade, pela sua modernidade e pelas matérias que eles transmitem à população brasileira, eu quero aqui fazer mais uma referência. Nenhum sistema de comunicação representa ou simboliza melhor na sua inteireza a liberdade de imprensa do que a TV Senado representa. Muito bem. Porque aqui, como Vossa Excelência falou, a palavra é livre. As pessoas, os senadores, têm liberdade de expressar os seus pensamentos, expressar aquilo que ele recebe da população brasileira nos seus respectivos estados e expressar para a população brasileira. Portanto, eu quero também me alinhar a Vossa Excelência, homenageando a TV Senado, principalmente através dos seus funcionários dedicados, né, que transformaram a TV Senado nesses 20 anos num sistema de comunicação que merece o respeito de todos nós brasileiros. Muito obrigado. Presidente, meus cumprimentos pela sua fala, que ajusta o meu pronunciamento. E uma das frases que Vossa Excelência usou, digo, nada melhor para fortalecer a democracia que a transparência absoluta, radical. E é isso que a TV Senado faz. Se eu falar aqui um palavrão, vai ao ar. E eu que respondo pelo que falei. A TV Senado não tem censura. Isso é a democracia na sua radicalidade, e a TV Senado ela tem essa simbologia. Mas cumprimento, presidente. Pois, presidente, eu quero falar ainda hoje do meu Estado, que está passando por uma situação muito difícil. Todos sabem da situação dos servidores públicos, que os salários atrasaram, tiveram que tirar empréstimo para o 13º. Todos sabem que o desemprego tem pegado muito o Rio Grande. A própria questão do polo naval, outro dia eu vim aqui na tribuna e comentava. Agora, eu trago um outro problema que pega principalmente a agricultura no Rio Grande do Sul. O setor da uva, senhor presidente, que vou falar um pouco aqui. Os produtores de uva do Rio Grande do Sul amargam prejuízos de mais de 380 milhões de reais. O Estado obteve a pior safra dos últimos 70 anos. Conforme a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural, a queda foi de 65%. Entre os motivos estão floração antecipada, geada tardia, granizo e muita chuva, como muitos brasileiros acompanharam pela mídia em todo o país. O fato é que toda a cadeia produtiva foi atingida. Além dos prejuízos aos viticultores, a quebra já aumentou os preços da matéria-prima e terá impacto sobre os custos e a oferta de derivados como vinhos e sucos. Senhor presidente, tomei conhecimento, porque me ligaram os produtores, e me refiro aqui também ao empresário do setor metalúrgico, que não é produtor de uva, mas que é solidário a eles, que é o Adão, o senhor Adão. Tomei conhecimento que no próximo dia 3 de março, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a Câmara da Cadeia Produtiva da Viticultura, Vinhos e Derivados estará reunida. Esta vai ser uma oportunidade para o debate do assunto e a busca de soluções que viabilizem a recuperação da cadeia produtiva desse importantíssimo setor do meu estado, chamado o vinho gaúcho. Vinho e derivados. Temos também, claro, o suco de uva.
o setor encaminhou uma carta à ex-senadora e ministra Cátia Abreu. E pediram também que eu interagisse, já que a Cátia foi uma senadora aqui que sempre teve uma relação muito amistosa, de muita solidariedade a todos aqui no Parlamento em relação a essa área que ela conhece muito bem. Essa carta que eles encaminharam e que eu vou reforçar, a ministra Cátia Abreu, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem o seguinte teor, senhor presidente, que eu sei que a ministra Cátia talvez esteja até, nesse momento, ligada na TV Senado. É essa carta que ela vai receber e que eu quero reforçar. A carta diz: está ocorrendo uma das safras mais complicadas dos últimos anos para o setor de viticultura do Rio Grande do Sul. Muitas soluções podem ser buscadas para atenuar esses problemas, como um seguro agrícola de melhor qualidade, que dê a tranquilidade ao produtor, bem como uma adequada remuneração da matéria-prima. Ao mesmo tempo, toda a cadeia produtiva deve buscar mecanismo para o uso mais intenso de novas tecnologias, como, exemplo, a adequação de variedades para cada local, o uso da viticultura de precisão e o manejo integrado das pragas. Como já deve ser de conhecimento de Vossa Excelência, ministra, estamos enfrentando uma safra negativa, sem precedentes na história do nosso país, em relação a volume e quantidade. Esta realidade está nos afetando em, primeiro, preços praticados na compra da uva estão no patamar de R$ 1,50 ao quilo livre de grau para uma uva de variedade Bordeaux, como exemplo. A uva tem uma tabela de preço mínimo, que é estabelecido pela Conab, onde se paga a mesma pela graduação, concentração de açúcar, tendo a possibilidade de ter acesso à linha de crédito. A linha de crédito subsidiada pelo governo chamada FGPP, Financiamento de Garantia de Preço ao Produtor. Como referência, a tabela da Conab está em R$ 0,93 ao quilo, por essa mesma variedade. Falta de qualidade na uva está aumentando o nosso custo. Para produzir 1 quilo de suco concentrado, já que a uva é de baixa graduação, aí se refere ao baixo teor de açúcar, devido à quantidade de chuva que temos no sul do país, que se dá esse baixo teor. As situações acima que aqui listei vão prejudicar as seguintes áreas. Não teremos volume de suco concentrado de uva para abastecer nosso cliente sequer no mercado nacional. Não teremos faturamento para manter nossas indústrias. Não teremos giro financeiro para pagar nossos custos fixos e as nossas dívidas, financiamento de garantia de preço ao produtor. Hoje, suco de uva é o principal sabor de suco consumido pelos brasileiros. Com a realidade que estamos enfrentando, o valor do suco da uva vai ficar muito alto e não teremos como abastecer a necessidade do mercado. Acreditamos que empresas como Coca-Cola, maior comprador de suco concentrado no Brasil, comprando volumes acima de 20 mil toneladas de concentrado por ano, vão fazer de tudo para poder importar suco concentrado de uva para atender às suas demandas. Se os nossos clientes, como a Coca-Cola, conseguirem essa importação direta, o nosso ramo vitivinícola ficará extremamente fragilizado, provocando a quebra, falência da nossa indústria, do produtor de uva e, consequentemente, dos seus trabalhadores. Falamos isso, senhora ministra, pelas seguintes razões. Nossas indústrias já vão ter uma alta diminuição de faturamento esse ano devido à baixa produção. Devido à baixa produção, uma alta procura de matéria-prima uva, o nosso custo será bem elevado, enquanto que o suco importado será mais atrativo que o nacional e atenderão nossos clientes no Brasil
em qualidade, quantidade e preço, mas, pelo outro lado, teremos enfraquecimento, estaremos assim enfraquecendo as indústrias brasileiras. Ainda mais, as mesmas terão condições de se manter no mercado com isto? Nossos pequenos agricultores, que somos 20 mil famílias, não terão onde entregar suas produções anuais. Senhor presidente, para não ficar só no campo da análise, eles aqui agora, os produtores, encaminham de forma direta as reivindicações do setor que são. Pedimos à ministra que nos ajude a liberar a importação do suco concentrado de uva e vinho a granel para as empresas que trabalham na produção desses produtos no Brasil em um volume controlado e estudado para repor os estoques normais de cada empresa nacional para garantir que as mesmas consigam dar o giro este ano e manter o fornecimento necessário para o consumo brasileiro. Exigir dos bancos a extensão dos prazos de FGPP contratados que vencem agora em 2016 e 2017. Ajudar os agricultores de uva com o seguro agrícola que está sendo negado aos mesmos. Os produtores precisam de ajuda do governo para poder sobreviver e encarar de frente a crise. Sem a sua ajuda, e naturalmente do governo, várias empresas irão parar suas atividades esse ano e muitos agricultores vão desistir do plantio da uva. A queda do setor afetará diretamente o montante de mais de 250 mil pessoas envolvidas na indústria, contando nesse volume com agricultores vitivinícolas e os seus funcionários diretos e indiretos e outros fornecedores. O setor, enfim, pede socorro, reitera a necessidade de uma ação do Ministério da Agricultura e de outros ministérios, Casa Civil, para a liberação de uma autorização emergencial para a importação de derivados de uva granel, para que eles possam, assim, continuar produzindo o vinho e, principalmente, o suco. Por fim, senhor presidente, o último registro que faço, e tenho feito isso com a maior tranquilidade, senhor presidente, espero que as pessoas não vejam nesse último registro que faço algo que vá contrário àquilo tudo que eu sempre tenho pregado na tribuna e, ao mesmo tempo, ao meu partido. Mas vou aqui, como fiz no do Frei Beto, registrar na tribuna o artigo de Leonardo Boff, que julgo apropriado para a reflexão que nós todos temos que fazer. E diz o Leonardo Boff nesse artigo, que eu achei interessante, para uma reflexão, para uma autocrítica dos erros que cometemos, que nós cometemos, e saber que errar é possível. O grave é não reconhecer o erro e não tentar acertar. Diz ele, durante 4 a 5 décadas, houve vigorosas manifestações de bases populares da sociedade, discutindo que Brasil queremos, diferente daquele que herdamos. Enfim, que o Brasil queremos. Ele deveria nascer de baixo para cima, de dentro para fora, democrático, participativo e libertário. Mas consideremos um pouco os antecedentes históricos sociais para entendermos por que esse projeto tão sério, tão bonito, não conseguiu prosperar como nós gostaríamos. É de conhecimento dos historiadores, mas muito pouco da população, como foi cruenta a nossa história, tanto na colônia, da independência, como no reinado de Dom Pedro I, sob a regência e nos inícios do reinado de Dom Pedro II, as revoltas populares de mamelucos, negros, colonos e de outros foram exterminados a ferro e fogo, a maioria fuzilada ou enforcada.
sempre vigorou o espantoso divórcio entre o poder e a sociedade. Os dois principais partidos, o conservador e o liberal, se degladiavam por pífias reformas eleitorais e jurídicas, porém, jamais abordaram as questões sociais e econômicas. O que predominou foi a política da conciliação entre os partidos e as oligarquias, mas